aí, voltamos aqui, né? Estamos aí agora no nosso terceiro exercício, na segunda parte dos exercícios de hoje, né? Agora são 2 exercícios da Universidade Federal de Uberlândia, 2 exercícios da UFO, certo? Vamos fazer 2 exercícios básicos, né? Sobre matemática, que é velocidade. Não, sobre física, perdão, matemática. Diz o seguinte: o morcego é um animal que possui um sistema de orientação por meio da emissão de ondas sonoras. Quando esse animal emite um som e recebe o eco 0,3 segundos após, significa que o obstáculo está a que distância dele? Considera a velocidade do som do ar igual a 340 metros por segundo. Beleza, voltamos aqui para o nosso quadro então. Bom, esse tipo de exercício, aí o aluno vai pensar assim, onda sonora, isso é mecânica ou eletromagnética, né? Onda eletromagnética é aquela que não precisa de um meio para se propagar, onda sonora é aquela que precisa de um meio para se propagar. Como é que eu vou falar de ondas? Pessoal, eu nem lembro o que é a matéria de ondas, não, gente. O exercício fala de velocidade. Velocidade escalar média, certo? Se eu falar de velocidade média, nós vamos dar um exemplozinho, eu peguei esse exercício pra gente falar disso daí, tá? Se eu fazer ele como velocidade média, vocês vão perceber que a velocidade média desse som do morcego vale 0, tá? Como assim, professor? O que que você está me dizendo? Olha só, o morcego emite uma onda sonora, ok? E essa onda sonora chega até um obstáculo e por meio de reflexão retorna até o morcego, levando um tempo aí exatamente de 3 segundos. Ó, ele recebe o eco em 0,3 segundos. Então ela demora 0,3 segundos para ir lá e voltar. Tranquilo assim? Ele emite a onda sonora, ela vai e volta. Certo? Bom, o que eu devo pensar nesse exercício aí? Eu devo pensar como sendo velocidade média. Professor, velocidade média, como você me disse, é a variação do espaço pela variação do tempo. Porém, essa variação do espaço é uma grandeza vetorial. Se eu for pensar, ela saiu daqui e voltou para cá. Logo, o meu espaço final é igual ao meu espaço inicial. E quando eu fizer a variação do espaço, que é final, menos inicial, isso vai dar 0. E eu jogando na fórmula, minha velocidade média vai ser 0, certo? Como nós já sabemos, não é isso que o exercício quer. O que o exercício quer saber? Ele quer saber qual a distância que esse objeto está, né, o morcego está do nosso anteparo. Qual a distância do morcego até o obstáculo. Então eu não posso utilizar essa grandeza como sendo vetorial. Eu só troco o ΔS por D, que é distância percorrida. Nesse caso, como ele vai ir e voltar, então eu tenho uma distância duplicada. Ele vai percorrer uma distância de 2D. Ir e voltar, certo? Então eu tenho a velocidade desse cara no ar, que é 340 metros por segundo. Eu tenho que a minha distância percorrida vai ser 2D, que é a distância do morcego até a parede. Ela vai e volta, então eu tenho que duplicar ela. Dividido pelo tempo. O tempo foi de 0,3 segundos. Fazendo, simplificando aqui, ó, 340 por 2, isso vai dar exatamente 170. Isso vai ser igual a D sobre 0,3. Multiplicando o cruzado, eu vou ter aqui a distância até o objeto, vai ser de exatamente 170 multiplicado por 0,3. E isso vai dar exatamente 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 7 é 21, vão 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5. O resto vai dar 0, então vai dar 0, 1, 5. Um número após a vírgula, um número após a vírgula. Logo, a distância é de 51 metros. Um exercício que parecia ser um exercício muito complexo, falando de ondas e tal. Nada mais, nada menos, ele fala de velocidade média, ou, mais precisamente, velocidade escalar média. Ok? Vamos para o nosso último exemplo, que é o exercício mais complexo da aula de hoje, que é um exercício da UFO, que é um exercício famoso falando de terremotos. Ok? Vamos lá, coloca ele na tela aí para vocês. Ó. Quando ocorrem terremotos, 2 tipos de ondas se propagam pela Terra: as primárias e as secundárias. Devido às suas características físicas e do meio onde se propagam, elas possuem velocidades diferentes.
o que permite, por exemplo, obter o local de onde foi desencadeado o tremor, chamado de epicentro. Considere uma situação em que ocorreu um terremoto e um aparelho detectar a passagem de uma onda primária às 18 horas e 42 minutos e 20 segundos, e uma secundária às 18 horas 44 minutos e 0 segundos. A onda primária se propaga com velocidade de 8 km por segundo, ao passo que a secundária se desloca com velocidade constante de 4,5 km por segundo. Com base em tais dados, estima-se que a distância do local onde estava o aparelho até o epicentro desse tremor é aproximadamente de... Voltamos aqui para o quadro então, ó. Ele está me dizendo o seguinte, que essa onda sonora, né, que esse tremor, ele tem o tremor primário e o tremor secundário. Então ele está me dizendo o seguinte, que o primeiro tremor, ele saiu do local e ele saiu do epicentro e passou pelo aparelho, percorrendo uma distância B, certo? Exatamente a 18 horas 42 minutos e 20 segundos. 18 horas 42 minutos e 20 segundos. Quando foi exatamente às 18 horas 44 minutos e 0 segundos, passou a onda secundária pelo mesmo ponto do aparelho, certo? Bom, o que eu preciso para fazer esse exercício aí? Eu preciso de pensar exatamente no tempo e na velocidade. Qual que é a fórmula que eu vou utilizar? Velocidade é o nosso deslocamento, a distância percorrida pelo tempo, certo? Essa é a fórmula que nós vamos utilizar. Velocidade, distância percorrida pelo tempo, ou seja, velocidade média, certo? Exercício que parece ser complexo, mas na verdade é um exercício simples de se fazer. Primeira coisa, eu tenho que pensar o seguinte: como é que eu vou resolver esse exercício? Esse é o primeiro pensamento. Como que eu vou trabalhar esse exercício em si? Primeiro pensamento é o seguinte: ambos percorreram a mesma distância, do epicentro até o aparelho que faz a medição. Então a distância percorrida dos dois vai ser a mesma, ok? Sendo assim, eu preciso trabalhar as demais informações de uma maneira super razoável. Olha só a ideia. Eu vou perceber então que o tempo, né, ocorreu aqui, ó, uma diferença de tempo entre os dois de 18 horas 42 minutos e 20 segundos até 18 horas 44 minutos e 0 segundos. Nós temos aí um tempo exatamente de 42 para 43 e 20. Eu vou ter aí exatamente 60 segundos, ok? De 42 para 43, 60 segundos. Mais os 40 segundos que vai faltar para chegar no 44 minutos. Então eu tenho exatamente uma diferença aí de 100 segundos entre os dois. Ocorreu uma variação de tempo de 100 segundos. E aí o que vai me acontecer? O tempo que a onda 2 levou para chegar lá, menos o tempo que a onda 1 levou para chegar lá, tem que me dar essa diferença aí de 100 segundos. Então eu vou perceber o seguinte, que o tempo 2 da onda 2 menos o tempo da onda 1 tem que me dar uma diferença de 100 segundos, certo? Então eu tenho aqui o X da minha questão, ó, é o pensamento seguinte, que a diferença entre o tempo que elas levaram para passar pelo aparelho foi de 100 segundos. A diferença de quem? Da segunda para a primeira, como nós podemos perceber no horário que o exercício nos deu. E aí, então eu vou fazer, né, falar da primeira e do segundo cara aí, ó. Eu sei o seguinte, que a velocidade é a distância percorrida pelo tempo, ok? Então eu vou utilizar assim, ó, velocidade do primeiro, distância do primeiro, tempo do primeiro. E no segundo caso, velocidade do segundo, distância do segundo, tempo do segundo. A velocidade do primeiro é de 8 km por segundo, então vai ser 8, eu vou esquecer o quilômetros por segundo para não me atrapalhar. A distância que ele percorreu, essa eu não sei. E o tempo que ele percorreu, esse também eu não sei, certo? Multiplicando isso daqui cruzado, eu vou ter o seguinte, que 8 T1
vai ser igual ao meu D1. Passando o 8 dividindo, então o nosso T1 vai ser D1 sobre 8. Tranquilo assim? Bom, de maneira similar do outro lado, eu vou ter 4,5 D2 sobre T2. Fazendo o mesmo esqueminha ali, eu vou ter que T2 vai ser D2 sobre 4,5. Certo? E aí eu tenho então o meu valor de T1 e eu tenho o meu valor de T2. O que é que eu vou fazer agora? Vou jogar nessa equaçãozinha aqui, ó. Eu sei que o meu T2 vale D1 sobre 8. Então vai valer D1 sobre 8. Menos o meu T1, que vai valer D2 sobre 4,5. Isso tem que ser igual a 100. Certo? Como eu sei que a distância do 1 é igual à distância dos dois, eu posso tratar esses caras como sendo iguais, ó. A distância percorrida por eles vai ser exatamente a mesma. Encerrou ou não? Encerrou? Então, eu preciso fazer aqui uma somatória para mim chegar a isso daí. Eu gosto de fazer assim, ó. Mínimo múltiplo comum é 8 vezes 4,5. 8 vezes 4,5 dividido por 8 sobra o 4,5. Então fica 4,5D. Certo? 8 vezes 4,5 dividido por 4,5 sobra o 8. Então fica 8T. Isso tem que ser exatamente igual a 100. Certo? Bom, o que eu vou fazer agora? Pega esse cara, passa ele para lá multiplicando, ou multiplica os dois, divide, e aí vai de acordo com o que vocês acharem mais interessante. Certo? Eu fiz o contrário, né? E 8. Então vai ficar 8 menos 4,5D. Ok. Finalizamos então o exercício assim, ó. 8D menos 4,5D, eu vou ter 3,5D. Isso daí vai ser igual a 100 vezes 8 vezes 4,5. E aí eu passo esse cara dividindo. A minha distância vai ser de 800 vezes 4,5. 8 vezes 4 é 32, então vai dar 3.600 dividido por 3,5. A minha distância percorrida aí será exatamente igual a 3.600, vamos fazer aqui, ó, 3.600 dividido por 3,5, ou exatamente, né, 36.000 dividido por 35, certo? 1 vezes 35 é 35, sobra 1, abaixo 0, coloca-se uma vírgula, certo? 1 vezes 35 é 35, sobra 1, abaixo 0, coloca-se uma vírgula e acrescenta um 0. Ok? Não, tem algo errado, peraí. (3.600) dividido por 3,5. Isso se chama nervosismo. Por 35. 1 vezes 35, 35. Vai sobrar 1, certo? E abaixa um 0. Certo? Vou colocar um 0. 0 vezes 35 vai dar 0. Abaixa, ok? E aí agora eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 35 vai dar 70. Me sobra 30 e desce mais um 0. 140 vai ser mais ou menos 5. 5 vezes 35, 6 vezes 35 vai dar 70. 140, 210, exatamente, aproximadamente 7. Então vai dar aproximadamente esse cálculo aqui, 1027, aproximadamente. Ok? Resposta correta. Hum. 1.030 quilômetros, certo? Aproximadamente aí como o exercício nos pede, tá? Letra D.
certo? Galerinha, muitíssimo obrigado, tá? Tamo juntos aí, precisando qualquer informação, só mandar um zap, tá? Aquele abraço. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe mesmo assim. Se possível, indique para os seus colegas para nós estarmos ajudando a todos, tá? Um grande abraço e até mais.